primeira vez que eu entrei em contato com essa questão do gênero neutro também, acho que tem alguns anos. Devia ser lá por volta de 2015, 2016, não sei. Que era uma época que o Facebook ainda estava muito em alta, né? Toda hora tinha discussão no Facebook, o pessoal debatia muito, usava o Facebook muito como plataforma de debate. E surgiu a notícia de que o Pedro II, o Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro, tinha começado a usar nas provas e nos trabalhos dos alunos o X, né? Não era alunos, era alunos. Foi a primeira vez que eu tive contato com gênero neutro também. E eu pensei, nossa, esse negócio nunca vai para frente, né? Esse negócio nunca vai ser implementado aqui. Deus Vult 1209 acabou de falar, quando se controla o que as pessoas falam, também se controla o que as pessoas pensam. Isso é muito verdade. E é uma tentativa muito grande que eles têm hoje de controlar o que as pessoas pensam por meio da fala, né? Mas essa foi a primeira vez também que eu entrei em contato com gênero neutro, achei super esquisito, falei, mas ignorei. Nunca me aprofundei sobre assuntos naquela época, né? Achei meio irrelevante isso, ideologia, já tô de saco cheio, segui minha vida. E aí hoje em dia o assunto voltou, né, com uma força que é super necessário, importante que a gente alerte as pessoas sobre isso, até porque elas não olhem para isso como a gente olhou no passado, né? É só mais uma bobeira, não vai para frente, não vai passar, porque um dia pode passar, né? Então a gente tem que estar sempre alertando e sempre falando sobre isso. É um assunto muito importante e polêmico até. Pode ter gente aí que entra e não concorde, torce o nariz, faz a cara feia, porque é bastante polêmico. E, Mariana, você, assim, como professora de português, né? Não pensando na ideologia em si, que é um assunto também relevante, mas pensando na gramática mesmo. Fala pra gente, isso aí tem alguma lógica ou totalmente furada isso? Olha, sendo sincera para você, hoje eu selecionei para falar argumentos puramente gramaticais, tá? Porque é a área que eu domino, é a área na qual eu tenho certa, sabe, autoridade, né? Não que o meu diploma me dê alguma autoridade, não estou dizendo isso, mas a gente vivendo no Brasil, né, sabe como é que a gente é diploma lover, todo mundo adora diploma, mas tem certa autoridade, Sim. então, no assunto. Mas eu vou falar só sobre argumentos gramaticais a respeito do gênero neutro. Primeiro, eu queria, Thaís, dar uma contextualizada falando como começou esse assunto, pelo menos no Brasil, né? Vou dar uma contextualizada mais geral e depois a gente entra nesses pormenores. Esse contexto do gênero neutro, da neutralização da linguagem, começou por volta dos anos 70 aqui no Brasil. Né? Não sei se você lembra daquele movimento Woodstock, do pessoal Paz e Amor, né? Sexo, drogas e rock and roll, sabe? Era um movimento cheio de ideologias, né? E foi quando essa ideia do gênero neutro começou a entrar ali na cabeça da população, mas ainda não como é hoje. Eles estavam com uma ideia, as feministas aí dos anos 70, após o Woodstock, estavam com uma ideia de que para você dar mais visibilidade para o sexo feminino, toda vez que você usasse uma palavra que possui os dois gêneros, pode passar, gente. Minha irmã passou. Toda vez que você fosse usar uma palavra que tem os dois gêneros, feminino e masculino, você precisava usar os dois. E não sei se você já reparou, mas isso surtiu muitos efeitos até hoje em dia, né? A missa, por exemplo, nós que somos católicas, a missa foi toda modificada para falar irmãos e irmãs, né? Enfim, não consigo pensar em mais nenhum exemplo além desse, mas a missa inteira a gente escuta irmãos e irmãs, enquanto a tradição seria só irmãos. Eu fui na missa, acho que faz umas 2 semanas eu vi, eles modificaram no folheto, né? Lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos. Aí a missa, a liturgia toda estava sendo transmitida no telão. No folheto estava, lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos. No telão, lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos e filhas. E filhas. Pois é. O próprio Confiteor, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Em qualquer outra língua é só a vós, irmãos, né? Mas mudaram para vós, irmãos e irmãs.
isso é reflexo desse movimento aí pós-Woodstock, em que o pessoal queria dar mais visibilidade para o gênero, para o sexo feminino. Então, toda vez que você fosse usar a palavra no masculino, você teria que usar o seu correspondente no feminino. Mas aí a gente já vê que isso torna o discurso completamente maçante. Eu até acho engraçado, comento isso com meu namorado, que é de que estamos em família, né? Posso comentar. Tem uma menina que eu sigo no Instagram, não vou comentar o username da menina, claro que não, mas ela também é professora de português, só que ela só faz textos usando o masculino e o feminino. Então ela fala, minhas alunos, alunas são muito bonitos, bonitas, e eu gosto muito dos meus seguidores e seguidoras. O texto fica insuportável. Eu não consigo ler 2 linhas do texto dela. Não consigo. Porque fica cansativo, fica amassante. Aí imagina, trouxe aqui, eu tô com o meu computador aqui só para pegar os exemplos, né, que eu pensei. Toda vez que você fosse escrever, a gente sabe, uma frase comum, né? Para o bem de seus filhos, os brasileiros deveriam escolher melhor os candidatos em que votam. Na sua cabeça, você sabe que filhos, brasileiros e candidatos faz referência a homens e mulheres, né? Na sua cabeça você sabe disso. Só que na cabeça deles, não, você tá falando só dos homens. Então você tem que falar, para o bem de seus filhos e de suas filhas, os brasileiros e as brasileiras deveriam escolher melhor os candidatos e as candidatas em que eles e elas vão votar. Você acha que isso fica viável dentro da língua? Não faz o menor sentido, fica chato, fica insuportável. Ninguém conseguiria ler um livro se o livro escrevesse assim, né? Se o autor escrevesse assim. Mas tudo bem, tudo bem. A língua portuguesa ia ser resumida num... Sabe aqueles desenhos animados em que você grita no negócio e faz eco, 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 eco? A língua portuguesa, o livro, ia se resumir a eco, eco, eco. Amigos, amigas, irmãos, irmãs. Né? Ia ser um bando de eco. Mas ok, isso só contextualizando como isso começou a aparecer. Só que de uns tempos para cá, quando começou a ter mais visibilidade para o movimento LGBT, né, esse pessoal mais, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher, né, eles começaram a questionar o fato de que dizer seguidores e seguidoras excluía quem não se identificava com nenhum desses 2 gêneros. Você não pode falar masculino e feminino, porque tem gente que não se identifica nem com masculino nem com feminino. Então, a gente precisa criar uma linguagem completamente neutra, né? Que não fale nem de feminino nem de masculino, porque eu não me identifico com feminino nem masculino. Mas aí daí surgiu essa questão do gênero neutro, né? Essa ideia de que a gente precisa neutralizar a linguagem e excluir o masculino e o feminino, botar o X, botar o arroba, botar o né? Todes. Então, foi dessa ideia que surgiu. A Maria Paula falou, isso é muito irritante. Sim, é muito irritante. Mas, então, hoje, como eu falei para a Thaís, eu trouxe argumentos puramente gramaticais para dizer que isso é uma bobeira, tá? Isso não faz o menor sentido gramaticalmente. E não estou dizendo que a luta dessas pessoas por respeito, por serem tratados com dignidade, não é válida, tá? Você pode querer ser respeitado, você deve ser respeitado como ser humano, todo ser humano merece respeito, isso é óbvio. Mas você não precisa mudar uma linguagem que não tem nada a ver com isso. A língua não tem nada a ver. E não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Thaís, mas só para frisar aqui, então, antes da gente começar a meter o pau mesmo nesse negócio aí de gênero neutro, os 3 pontos que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça até o final da live. Os 3 pontos que a minha live vai girar todo em torno disso, a nossa live, no caso, vai girar todo em torno disso, primeiro, que a nossa gramática não é machista. A nossa gramática não é sexista. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que eu vou defender. Nossa gramática não é sexista. O segundo ponto é impossível mudar essas regras estruturais do português. É impossível. Você vai tentar, vai bater o pé, vai choramingar, você não vai conseguir mudar estruturalmente a língua portuguesa, tá? A não ser que surja aí um governo totalitário, igual 1984, e te mate se você não fale todas. Imagina, você morrer se você não aderir ao gênero neutro. Que horror, Deus me livre.
Mas a não ser que surja algum governo totalitário que te obrigue a falar isso, você não vai conseguir mudar a estrutura da língua. O terceiro ponto, que eu vou falar aqui até o final da live, se o tempo permitir, é que as mudanças introduzidas na linguagem, como o gênero neutro, não têm o poder de alterar a realidade objetiva. Tá? O terceiro ponto que eu vou defender aqui é que você mudar a linguagem para falar gênero neutro ou não falar gênero neutro não vai fazer com que você seja ou não mais respeitado. Tá? Não vai fazer com que a sociedade te respeite. Uma sociedade com gênero neutro não quer dizer que é uma sociedade que te respeita mais. Tá? Isso tem comprovações empíricas. Quer acrescentar alguma coisa, Thaís? Comente sobre isso. O que você acha? Não, realmente, e uma coisa também, um argumento que o pessoal usa muito é que a língua é uma coisa, não é uma coisa fechada, ela vai mudando, ela vai modificando. Realmente ela vai modificando, mas é o próprio povo vai modificando, né? Igual o voz Messê que virou você, né? Ele foi modificando, mas foi uma coisa natural, não foi uma coisa imposta. Se você impor, ninguém de natureza começou a falar todes do nada. Não. Exatamente. Eu pensei em falar isso também. As mudanças da língua são naturais, tá? E quando um linguista, quando um cientista da língua chega e fala que aquela mudança ocorreu, ele está simplesmente descrevendo a mudança, mas ninguém nunca te obrigou a falar tô em vez de estou. E ninguém nunca vai conseguir explicar por que você fala tô em vez de estou. Tá? Os linguistas, eles não conseguem explicar as motivações mentais que levam as pessoas a alterarem o sistema da língua. Tá? Eles não conseguem explicar, eles simplesmente descrevem. Isso aconteceu, né? A língua mudou, o voz Messê para você. Mas por que mudou? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém vai conseguir explicar isso. Então, uma mudança que é imposta nunca vai pegar. Não vai pegar porque não é natural. Você está querendo impor. A língua não é reunião de condomínio, a língua não é partida de futebol, não é, sabe, lei que alguém dá uma canetada, pronto, acabou, agora a gente tem gênero neutro. Não funciona assim, são mudanças naturais. Aí vão falar, mas e o acordo ortográfico foi uma canetada? A ortografia é a maquiagem da língua. Né? Ela vai falar sobre as coisas superficiais ali, como a língua vai se apresentar. Né? Você falava farmácia, escrevia farmácia no passado com PH, hoje em dia escreve com S. Isso não interfere nos mecanismos internos da linguagem. O que estão fazendo agora é querer mexer na estrutura da língua, né? Nos mecanismos pelos quais a língua funciona. Isso não vai colar, porque você não consegue mexer nessas estruturas da língua, tá? Mas, beleza. Esse era até o segundo ponto, né? O segundo ponto que eu ia falar até o final da live, que é impossível mudar essa estrutura da linguagem e mudar impositivamente, mudar forçosamente. Você não vai conseguir mudar isso, né? Mas aí você sabe como é que surgiu essa ideia de que o masculino é neutro? A neutralização, falar irmãos para abranger os dois, sabe como é que começou isso? Não. Não? Então, isso é um fenômeno que aconteceu desde o latim, tá? Na época do latim, você sabe que o latim tem o feminino, o masculino e o neutro, né? Sabe que o latim tem 3 gêneros gramaticais. Só que você sabe que o latim também era dividido em quase que dois jeitos de falar latim, né? Você tinha o jeito que os ricos e os letrados falavam latim, né? As leis, os livros eram escritos de uma forma, e o jeito como o povão falava latim. O jeito como as camadas ali mais proletárias, mais pobres da sociedade falavam latim. O povão não era alfabetizado, né? Então eles falavam latim de maneira diferente do pessoal lá das camadas mais superiores. E a gente sabe, né, que também não sabe o porquê, como eu estava te falando, isso é descrito, mas não é explicável, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, quais foram os mecanismos que levaram as pessoas a esse resultado. Mas a gente sabe que no latim popular, na linguagem do povão, as pessoas começaram a juntar, não ver muita diferença entre o gênero masculino e o gênero neutro. Porque
Eu tenho até uns casos em que eles tinham terminações muito parecidas. O gênero masculino e o gênero neutro do latim tinham terminações idênticas, no caso nominativo, no caso vocativo e no acusativo. Eu não sei se o pessoal vai pegar aí, porque não sei se estudaram latim, mas para quem estudou, tem interesse de estudar, o gênero neutro e o gênero masculino do latim têm terminações iguais no nominativo, no vocativo e no acusativo. E aí, com o desenrolar da língua, com a evolução do latim vulgar, as terminações, o S e o M finais das palavras, no masculino e no neutro, começaram a cair. Aí, por exemplo, palavras masculinas, tipo cantus e hortus, né, que terminavam com S, o S caiu, ficou cantu, hortu. E palavras neutras, tipo templum, cornum, o M caiu. Então ficou tudo igual. Canto, orto, templo, corno. Né? Canto e orto são masculinas, templo e corno são neutras. Mas como é que você vai distinguir as duas? Né? Não vai. Aí juntou tudo, né? O gênero gramatical do latim masculino absorveu o gênero neutro do latim. Virou tudo uma mesma coisa, uma mesma maçaroca ali, porque eles não conseguiam mais distinguir as terminações dos dois gêneros. Então, nisso, o gênero masculino absorveu o neutro. E aí, o masculino, em todas as línguas derivadas do latim, se você for perceber, é assim no espanhol, é assim no francês, é assim no italiano, tá? Se você for perceber, é assim em todas as línguas derivadas do latim. Não sei romeno, porque eu nunca estudei romeno, mas espanhol, francês e italiano é assim. O masculino, a palavra no gênero masculino, ela consegue funcionar tanto para o sexo masculino, biológico, quanto para o gênero neutro. Ele consegue se subdividir em dois ramos por causa dessa absorção desde a época do latim. Então, o masculino, por ter absorvido o neutro, ele passou a ser masculino e neutro ao mesmo tempo, tá? Então, foi assim que aconteceu esse desenvolvimento de um fenômeno linguístico que se chama neutralização do masculino. Entende? O masculino passa a agir como neutro em algumas situações, por causa dessa absorção do gênero gramatical neutro do latim. E aí, né, as coisas foram se desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem a nossa própria língua. Inclusive, uma coisa engraçada, eu passei um tempo na Espanha ano passado. Eu ganhei bolsa para passar uma semana na Espanha, fazendo um curso de espanhol. E aí a minha professora de espanhol, ela queria me ensinar como neutralizar a minha fala em espanhol. Ela queria que eu aprendesse a falar um gênero neutro espanholizado. Aí eu falei, mas professora, isso não faz o menor sentido, né? Eu falei, né, não foi... A língua não é machista, como você está dizendo que é, né? Os caras, a sua ABL, né? Eles têm meio que uma ABL lá, é a Real Academia Espanhola. A ABL deles não chegou, não fez uma convenção e falou, não, o masculino agora vai ser neutro. Ninguém fez isso, foi uma evolução natural da língua. E ela queria discordar de mim, ela falava, não, você não sabe de nada, você não mora aqui na Espanha, você não sabe como é que funciona. Eu falei, mas eu falo uma língua muito parecida com a tua. A nossa língua teve uma evolução igual quase. Então, o que eu falo vale para a tua também. As nossas línguas sofreram o mesmo processo de evolução, né? Um pouco diferente, mas até hoje eu consigo te entender, você consegue me entender. Então, foi até engraçado esse bate-boca. Mas eu ia ficar só uma semana lá, não quis criar caso com a professora, então deixei passar, né? Falei, não, tudo bem, não vou criar um clima ruim. Mas aí, o que mais? Você quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre esse processo? Não. Nossa, eu achei muito interessante. Então, por exemplo, tem algum outro país derivado do latim que adotou o gênero neutro por ideologia? França, Itália? Não. Todos eles estão com o mesmo processo de adoção do gênero neutro. O mesmo caso. E o Brasil está até atrasado, tá? Porque para isso começar aqui, teve que começar nos outros países também. A gente é sempre atrasada. Se está acontecendo aqui, começou em outro lugar. E você vê que esses movimentos sociais são tão articulados
que acontece em todos os países do mesmo jeito, tá? Na Espanha, eles também colocam arroba, eles colocam asterisco, eles não colocam X, eles colocam asterisco, sabe? Na França, eles também estão com esse mesmo movimento. E a ABL, eu falo ABL para, né, deixar mais didático, mas eles têm um nome diferente. É l'Académie Française, alguma coisa assim. A ABL da França também já se posicionou contra o gênero neutro. Tenho aqui até a fala do cara da ABL francesa. O que ele falou sobre o gênero neutro. Posso até citar aqui, calma. Cadê? Ele falou, olha, frente a essa aberração inclusiva, ele chamou o gênero neutro de aberração inclusiva, a língua francesa está agora em perigo mortal, pelo qual nossa nação é responsável agora pelas gerações futuras. Ele sabia, então, ele conseguiu visualizar que esse problema do gênero neutro consegue afetar, inclusive, as crianças que seriam educadas dentro dessa amputação gramatical. Que seria prejudicial para a língua, para a formação intelectual das crianças. E aí ele continua. Já é difícil aprender um idioma. Como será se o uso acrescentar formas secundárias e alteradas? Já é difícil aprender o francês. Como seria se eles acrescentassem umas maluquices, bizarrices gramaticais que nem o gênero neutro? Boa noite a todas, João Malé. Aí, João doando o gênero neutro. Aí ele continua. Como as gerações futuras crescerão com intimidade com nossa herança escrita. Isso também é muito importante. O gênero neutro, se um dia implementado, se um dia institucionalizado, ele causaria uma ruptura com toda a nossa herança intelectual, literária, sabe? A gente não conseguiria ler um livro de Machado de Assis, a gente não conseguiria ler um poema, né? As nossas futuras gerações não teriam conhecimento da nossa bagagem cultural, entendeu? Então, isso seria uma ruptura total com a nossa bagagem cultural, com a nossa herança cultural. Então, isso é muito perigoso para a cultura do país, né? Mas tudo bem, isso é o que o cara da l'Académie Française estava falando sobre o gênero neutro. Mas continuando, Thaís, essa história aí de como é que funciona, a Maria Paula falou, é uma loucura total. Sim, é uma loucura total. Aí, continuando, como é que funciona o português, né? Porque, então, como é que funciona isso na prática, essa absorção do gênero neutro pelo gênero masculino, né? Como eu falei, no latim, o gênero masculino absorveu o gênero neutro e passou a funcionar como os dois gêneros, tanto masculino quanto neutro. Aí, no português, como é que isso aconteceu? Matoso Câmara Júnior é um grande linguista brasileiro. Ele descreve esses processos de desenvolvimento da língua, tem livros muito interessantes. Ele foi um dos que descreveu primeiro como funciona o nosso sistema de gêneros, né? Como funciona o gênero gramatical no português. E ele disse que somente o gênero masculino possui uma marcação de gênero. É como se o gênero masculino, somente o gênero feminino possui uma marcação de gênero. Não sei se eu falei isso antes, mas foi o que eu quis dizer. E a Deia tá aqui, Deia Camargos. Nossa, me sinto importante agora. Ela pode até ter clicado sem querer, mas eu me sentindo importante. Mas então, Matoso Câmara Júnior, ele fala que somente o gênero feminino recebe marcação de gênero, enquanto o gênero masculino não tem marcação. O que isso quer dizer? Por exemplo, você não tem a palavra no plural, que a característica da palavra no plural é a presença de S, e a característica da palavra no singular é a ausência de S. Tipo, canetas, eu sei que está no plural por causa da presença. E caneta, eu sei que está no singular por causa da ausência. Com o gênero, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, bonita, eu sei que está no feminino por causa do A. Só que bonito é como se eu não soubesse que está no masculino, porque esse O não é uma marcação de gênero. É como se fosse uma ausência de marcação. É um morfema zero, sabe? É marcado por um zero gramatical. Então, só o feminino tem marcação de gênero. O masculino não tem marcação de gênero. Aquilo é um zero, tá? O O não é a marcação do gênero masculino, porque o gênero masculino não é marcado. Então, é como se a gente dissesse, até grosso modo, que no português só existe um gênero gramatical.
É como se a gente... Porque só tem um gênero marcado. É como se a gente dissesse que no português só existe o feminino, enquanto o masculino é qualquer coisa, é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Porque ele é zero. Então, no português, Uhum. grosso modo, só existiria um gênero gramatical, tá? A Popô tá falando como is e ista quando saiu o homem e a mulher de Adam na criação. Interessante, nunca olhei por esse lado. Mas, então, só existe um gênero gramatical, né? Falando assim, grosso modo. Óbvio que materialmente existem dois, mas estruturalmente, teoricamente, só existiria um, porque o masculino é zero. Então, essa ideia de que falar no masculino para se referir a homens e mulheres é excludente, exclui as mulheres, está completamente equivocada, porque, na verdade, o contrário que procede. Né? Quando eu digo preciso de um médico, eu não estou falando que eu preciso de um médico homem, eu estou falando que eu preciso de qualquer médico. Mas quando eu falo preciso de uma médica, eu automaticamente excluí toda a possibilidade de ser um homem. Tá? Você vê que a marcação de gênero é excludente. Né? Então, como só tem um gênero marcado, só tem um gênero que é excludente, que é o feminino. Enquanto o masculino, ele é inclusivo. Eu posso falar, eu preciso de um médico para me referir, que eu preciso de qualquer médico. Tem até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu digo, o circo tem 10 leões. Pode ter 5 leões e 5 leoas. Mas eu digo que o circo tem 10 leões. Tá? Eu consigo incluir tanto masculino quanto feminino. E isso que eu estou dizendo, você não pode contestar, porque é óbvio. Na sua cabeça você pensa assim, você não pensa que o circo tem 10 leões, só leões macho. Pode ser que tenha leoa, mas tanto faz. Eu não quis especificar, tem 10 leões genérico. Mas quando eu digo que o circo tem 10 leoas, eu automaticamente excluí todos os leões. Entendeu? Então, dizer no masculino não é excludente para o feminino. Dizer no masculino é neutro. Né? É o que eles querem fazer. A gente já tem o mecanismo que eles querem. Né? A gente já tem um gênero neutro, que é o masculino. Né? E aí, outro exemplo aqui. Todos têm direitos iguais. Todos, né? Todos sem distinção. Mas quando eu digo todas têm direitos iguais, eu estou me referindo só às mulheres. Todas as mulheres têm direitos iguais. Para vocês verem, né? É fato, o gênero feminino gramatical é o gênero excludente. E a gente pode até usar isso como benefício. Ai, sou mulher, sou exclusiva. Se eu falo todas, é só para mulher, só minhas amigas. Mas se eu falo todos, homem é qualquer coisa, uma maçaroca aí que engloba tudo. Então, é até por isso, Thaís, que no dicionário eles usam palavras no masculino. Você nunca vai achar gata, cachorra, sei lá, elefanta no dicionário. Você vai achar gato, cachorro, elefante, porque são palavras neutras, né? Não faz sentido eu botar aluna, professora, mestra no dicionário, porque eu estou me referindo só a mulheres, né? Enquanto aluno, professor, mestre, eu estou me referindo aos dois gêneros. Isso é um fenômeno gramatical. E você vê que isso acontece na sua cabeça. Né? Quando eu falo meus professores são muito bons, eu estou me referindo a professores homens e mulheres. Mas quando eu digo minhas professoras estão muito boas, estou me referindo só às professoras mulheres. Isso é óbvio, né? A gente tem que falar o óbvio. Hoje em dia a gente tem que provar o óbvio com argumentos. As pessoas não conseguem ver que a grama é verde, não é? É igual o Chester dizia, eu ia falar, que um dia a gente tem que provar que a grama é verde. Exatamente. Hoje em dia a gente tem que provar que a grama é verde. É absurdo, né? Enfim, tem vários outros exemplos. Eu coloquei vários exemplos aqui na minha cola. Por exemplo, o brasileiro trabalha mais que o inglês. Eu estou dizendo a população brasileira, o povo brasileiro, né? Como um todo. Mas quando eu digo a brasileira trabalha mais que a inglesa, né? Enfim. Outro exemplo aqui, eu vou dando exemplo atrás de exemplo para reforçar isso na cabeça de vocês, para vocês visualizarem como a língua funciona na cabeça. Não precisa justificar, você sabe porque está dentro da sua cabeça, você nasceu dentro do português. O português te envolve, as regras do português já estão presentes no teu cérebro, não tem como desvincular uma coisa da outra. Se eu digo, então, o aumento vai ser estendido aos aposentados.
né? No jornal pode sair uma notícia, o aumento do INSS vai ser estendido aos aposentados, né? Aos aposentados no geral, né? Mas quando eu digo o aumento será estendido às aposentadas, né? Estou me referindo só às mulheres. Então, como eu falei, o gênero masculino, depois dessa absorção na época do latim, ele passou a se referir aos dois, tanto quanto masculino quanto ao neutro. O gênero masculino é neutro, né? E o gênero feminino é excludente por natureza, porque ele é o único que tem marcação de gênero gramaticalmente falando, né? Então é como se eu dissesse que só existe o gênero feminino no português. Porque só o gênero feminino é marcado, só ele tem marcação de gênero e é excludente por natureza. Então, isso é um fenômeno muito interessante da nossa língua, né? A gente sabe que acontece, a gente vê acontecendo aqui, acabei dando 500 exemplos, a gente vê na prática, mas na hora que o pessoal argumenta, não sei o quê, e fala, mas é excludente, não sei o quê, às vezes essas fundamentações tão óbvias somem, né? Parecem sumir da nossa cabeça, mas existe explicação. Eu acho que se essa live fosse feita há uns anos atrás, ia ser engraçado, né? O povo ia rir da nossa live, ia falar, por que elas estão perdendo tempo falando isso, né? O óbvio, não é possível que elas estão falando isso. E hoje tem que ser falado. Exatamente, se fosse ali nos anos 40, anos 50, né, antes desses movimentos sociais começarem a ganhar destaque, o pessoal ia olhar para nossa cara e falar, nossa, elas estão falando óbvio. É óbvio que se eu falo, sei lá, meus amigos, eu estou me referindo a homens e mulheres. É óbvio. Eu tenho muitos amigos. Não estou dizendo que eu tenho muitos amigos homens. Estou dizendo que eu tenho muitos amigos no geral, né? Enfim, isso é óbvio. Mas tudo bem. A verdade é que isso é óbvio ainda. É óbvio para todo mundo. Até para quem defende o contrário. Todo mundo está cansado de saber que quando eu falo, eu preciso de um médico. Eu não estou falando que eu preciso de um médico, homem. Todo mundo sabe disso. Né? Tanto é que é engraçado que quando a gente vai ver esses vídeos dessas feministas, a gente vê que elas travam um pouco para falar. É muito engraçado. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina, ela foi falar nossa, você via que ela tinha que pensar assim, ó, para falar. Por quê? Porque não é natural falar isso, sabe? Até elas mesmas, sabe? Elas sabem que não é natural, elas sabem que é forçado, que para elas aquilo também não é natural. Sim, sim. E você só consegue defender uma ideia idiota até certo ponto, né? Em algum momento as coisas vão se voltar contra você. Aquela ideia não vai mais fazer sentido na tua cabeça. E você vai ver que você perdeu seu tempo defendendo algo que é completamente ilógico, que não faz sentido nenhum, que é completamente, não faz, sabe, gramaticalmente, socialmente, aquilo não faz sentido, não te acrescenta em nada, né? Então você perdeu o tempo da tua vida, você perdeu neurônios da tua cabeça, né? Para coisas que não fazem o menor sentido, não são relevantes. Mas isso tudo que a gente falou é a primeira parte da live que eu queria que vocês frisassem, então, para o pessoal que acompanhou tudo até aqui, que a gramática não é machista, tá? A gramática não é machista, porque o gênero masculino consegue abranger tanto o masculino quanto o neutro. Então, como pode haver machismo aí se o gênero masculino é neutro por natureza, sabe? Não tem machismo aí no que eles dizem que tem, né? Então, a gramática não é machista, ponto. Né? Conseguimos aí passar do primeiro ponto, defender os nossos argumentos, defender o óbvio, né? Como a gente estava aqui falando, dizer que a grama é verde. Mas então defendemos que a gramática não é machista, primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que a gente já conversou um pouco no início, é que é impossível mudar as estruturas de funcionamento da língua portuguesa. Você não vai conseguir mudar isso forçosamente. Mas aí a gente vai começar isso por partes, Thaís, porque a gente sabe que essa ideia aí de implementação do gênero neutro tem vários lados, né? Várias vertentes. Então, tem o lado que usa arroba, tem o lado que usa X, tem o lado que usa E. Então, a gente vai começar falando sobre arroba e sobre o X. Que são os mais fáceis porque são os mais ilógicos. Primeiro, a gente sabe que a língua, né, se divide entre escrita e fala, basicamente. Né? Tem o que você escreve e tem o que você fala. A palavra escrita e a palavra falada. E as duas estão intimamente ligadas. Você não consegue separar uma coisa da outra, né?
Então, para existir na fala, para existir na escrita, precisa existir na fala e vice-versa, né? Você não pode separar uma coisa da outra. E aí, quando a gente entra com o arroba e com o x, são palavras que são impronunciáveis. Ponto. Acabou aí. É impronunciável, nunca vai ser implementado amplamente, porque é completamente inviável, não é funcional. É completamente inviável você pronunciar elix. Com arroba eu não sei nem como é que as pessoas pensam em pronunciar. Porque com arroba realmente não dá. Arroba não tem som. Arroba é um sinal gráfico do computador, não tem som nenhum. Mas quando você separa a fala da escrita, aquilo não vai ter aplicação nenhuma. É ilógico, é idiota. Né? Falando assim, do bom português, é idiota. Porque isso nunca vai ser aplicável. Nunca. E aí começaram a justificar, porque os deficientes visuais, os deficientes auditivos, sim, eles vão ter dificuldade, mas você mesma, quando você precisar discursar, você não vai ter nenhum recurso para neutralizar a tua língua, porque o recurso que você usa, você não consegue pronunciar. Né? Então, é idiota. Ponto. Fico com dó dos cegos, em braille ali, passando ali, no arroba, o que é isso? O que é isso aqui? Pois é. E aí o Wendel perguntou, e em relação ao E? Vejo muitos usarem e fico perdido. Bom, é sobre o E que a gente vai falar agora, né? Porque, ok, descobriram que descobriram a roda, né? Descobriram que você não consegue pronunciar arroba e que você não consegue pronunciar X. Parabéns! Nossa, você conseguiu! E agora é só para um outro Descobriram o nível. céu agora. Agora a gente subiu um nível, conseguimos um avanço. E aí agora o uso do E, né? Começaram a botar um jeito de pronunciar o gênero neutro, né? Menines, bonites, professores, né? O uso do E. Amigues. Mas aí a gente entra em outro problema. Como é que vão ficar as tuas frases inteiras no português se você precisa flexionar todas as palavras que giram em torno do substantivo em gênero e número? Como é que você vai flexionar todos os artigos, pronomes, adjetivos? Como é que você vai flexionar tudo que gira em volta do substantivo? Você não vai conseguir raciocinar assim. Imagina, porque o português, você sabe que o português tem flexão de gênero no substantivo. É diferente, por exemplo, das línguas germânicas, né? Que o substantivo para eles não tem gênero, né? Por exemplo, mesa, a gente tem a mesa no feminino, né? Mas para eles é the table, né? Em inglês, não tem gênero, né? The chair, a cadeira, não tem gênero. Mas aqui a gente tem a mesa, a cadeira, né? São palavras femininas. Para eles é fácil implementar gênero neutro, inclusive tem essa discussão lá nos Estados Unidos desde o século XVIII, XIX, porque para eles é só mudar o pronome, né? A única marcação de gênero na língua que eles têm lá nas línguas germânicas é o pronome. É o he, she, né? He, she, basicamente, né? O resto é meio neutro. He, she. Só que aí tem gente que não se identifica com o he, tem gente que não se identifica com o she. Tá, então a gente vai criar um outro pronome ou vai usar um existente já. Então o que eles fazem é usar o they, né? É usar o they, só que no singular. É they is very pretty. Para eles é fácil, é idiota, mas é fácil, sabe? Já tem até escritores que usam isso, inclusive acho que tem relatos de escritos, por exemplo, da Agatha Christie, que ela usou essa estratégia de gênero, de um pronome neutro, para criar suspense, porque você sabe que a Agatha Christie escreve romances policiais, né? Então, o Hercule Poirot, ele é um detetive e tal, e ele não sabia o gênero do assassino, então ele usou esse neutro, né? O they neutro. Eu li isso hoje, eu não sei em qual livro isso tá, mas eu li que tem. Posso estar falando besteira, mas se tá na internet é verdade. Então, existem registros até de Jane Austen usando esse recurso do they neutro para não dizer o gênero da pessoa, às vezes porque não sabe quem é, não sabe se é homem, se é mulher, que tá ali por trás. Então, usa o they. Mas para eles isso é tranquilo, tá? Porque não vai precisar mudar mais nada, vai só mudar o pronome. Aqui não. Aqui, se você muda o gênero do substantivo, você muda tudo. Você muda a construção da frase inteira. Você vai ter que mudar o artigo, você vai ter que mudar o pronome, você vai ter que mudar o adjetivo e as suas frases vão ficar completamente incompreensíveis.
Primeiro que não vão ficar incompreensíveis porque você não vai conseguir mudar isso. Né? Você teria que mudar toda uma lógica estrutural e morfológica, morfossintática da língua portuguesa. Tá? Para eles é só muda lá, dane-se, sabe? Já tá enchendo o saco, muda aí, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas pra gente não, vai fazer muita diferença. Porque, olha aqui, para você escrever uma frase simples, como minha professora é uma ótima pesquisadora. Tá? Minha professora é uma ótima pesquisadora. Eu vou ter que falar, minha professora é uma ótima pesquisadora. Imagina, eu só consegui falar isso porque tá escrito aqui, tá? Porque se eu tivesse que raciocinar para mudar o gênero, para conseguir pronunciar a frase inteira, não ia conseguir. Minha professora é uma ótima pesquisadora. E agora, o João Malé até falou para mim, você vai ter que falar a live inteira em gênero neutro. Se você usar o gênero neutro a live inteira, eu te dou R$ 40. Eu já perdi os R$ 40, porque a gente já falou que meia hora de live, eu nunca conseguiria usar isso. Boa noite, Deusimar, paz de Cristo. Aí o Wendel falou, já usaram a justificativa de usar somente substantivos sobrecomuns. Aí eu disse, cara, se você usar só substantivos sobrecomuns, sua expressão linguística vai ser limitada. Isso é uma estratégia também que tem usado ultimamente, só que eles estão querendo amputar a tua expressividade, né? Eles estão querendo amputar as tuas formas de expressão. Imagina a quantidade de substantivos sobrecomuns que você tem. Sobrecomuns são aquelas que não tem gênero marcado, né? Por exemplo, o estudante, né? A pessoa. Sei lá, até 0,5% da língua é muito, tá? 0,5% do léxico no português é muito para substantivos sobrecomuns, tá bom? Não faz sentido nenhum querer limitar toda a sua expressividade a substantivos sobrecomuns, porque você não vai conseguir, né? Porque você não vai conseguir, simplesmente. Você não vai ter substantivo sobrecomum para tudo. Não vai ter. Então... O mais engraçado... Fala. O mais engraçado é eles quererem, né, mudar as palavras e aquelas poucas palavras que já são neutras, tipo presidente, ainda queriam que fosse presidenta. Eles Verdade, muito esse pessoal. Isso não faz sentido nenhum. Mas é engraçado que nesse lado, sabe, das profissões, realmente a gente pode até falar que é um machismo na nossa sociedade, porque deveria existir feminino das profissões. Realmente, eu até concordo, sabe? Por que você não pode falar juíza? Hoje em dia tem até nas carreiras militares, né? Coronela, marechala. Mas qual é o problema? Se tem mulher exercendo aquele cargo, qual é o problema? Né? Isso realmente, você pode lutar, pode aí encher o saco. E aí alguém um dia vai mudar nenhuma para a língua, para a estrutura gramatical da língua portuguesa. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí você quer mudar toda a estrutura morfossintática do português, porque você quer inventar um gênero neutro que você tirou de não sei aonde, de não sei que lugar, aí você não vai conseguir, cara. Porque você não vai ficar falando o tempo todo, uma menina é bonita e passou pela minha rua, sei lá. Você não vai conseguir, sabe? Enfim, são estruturas muito profundas com as quais a gente está tendo que lidar, sabe? Esses processos da língua, de como a língua funciona, né, já estão internalizados na nossa cabeça. E são naturais, né? A gramática acaba sendo intuitiva para a gente, porque a gente já foi colocado dentro de um meio gramatical, né? A gente nasceu dentro do português, então a gente convive com a gramática 24 horas por dia. Inclusive, para as crianças, isso seria... Ai, vou prender o cabelo, que tá muito calor. Isso seria um processo bem, bem danoso, porque é ilógico primeiro, né? Então, tudo que é ilógico vai ser incompreensível para a criança. E aí a gente vê, mas as crianças aprendem muito rápido e elas cometem tantos erros de português quando estão aprendendo, né? Elas teriam que aprender de novo. Ok, mas até os erros de português das crianças, Thaís, tem lógica, você sabia? Tem toda lógica sobre viés gramatical. Uma criança que fala, eu tava brincando. A gente olha e vê, essa criança tá falando errado. Mas aquilo tem total lógica, sabe por quê? Ela consegue ver que normalmente os verbos usados na primeira pessoa têm terminação O. Eu gosto de brincar,
eu como, eu durmo. Então, eu tavo brincando. Na cabeça dela faz sentido, né? Porque a gramática funciona assim. Por mais que ela não pense, a gramática é assim, então eu vou falar, não, né? É automático. Então, esses são processos naturais. A nossa cabeça começa a funcionar de certa forma. Quando você quer quebrar toda a forma como a sua cabeça, a nossa cabeça, a cabeça do país funciona, você não vai conseguir ou você vai emburrecer muita gente pelo caminho, né? E a gente tem caminhado para o segundo aspecto, emburrecer muita gente, né? Então, essas estruturas, assim, não vão mudar, a não ser que surja uma imposição ditatorial, que nem em 1984, né? O livro 1984 do Orwell, em que o grande irmão impõe uma linguagem para todas as pessoas, né? Não sei se você conhece essa expressão, a nova língua, né? Que surgiu desse 1984, porque o governo ditatorial impôs uma maneira de falar. Então, você não podia falar certas palavras, e você deveria falar certas palavras, você deveria falar de um jeito e não falar de outro, tá? Aí, se você falasse, você morria. Era basicamente isso. Só vão conseguir implementar o gênero neutro completamente na nossa língua se isso acontecer. Se houver algum governo ditatorial que nos imponha isso, porque é possível, tá? Eu não duvido, não. É muito possível. Mas mudar essas estruturas linguísticas de forma impositiva, como se fosse uma reunião de condomínio, um debate, sei lá, um negócio de futebol, não vai dar certo. E, Thaís, acho que faltam 5 minutos para acabar. Você está controlando o tempo aí? Na verdade, não, deixa eu ver. Nossa, não é possível, passou muito rápido. Passa muito rápido. Clica no ao vivo e vê se falta isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nossa, 5 então a minutos. gente precisa correr. Tá, eu vou correr um pouquinho, então, com o último ponto. A gente falou, primeiro, que a gramática não é machista. Segundo, que você não vai conseguir mudar a estrutura da nossa língua. Né? E agora, o terceiro é que as mudanças gramaticais não vão impactar a nossa realidade objetiva. Porque não tem relação entre a forma como as pessoas falam, né, a estrutura gramatical da língua daquele país e o respeito às pessoas de tal gênero, as mulheres e os homens. Porque sabe um exemplo concreto disso, Thaís? Um exemplo que a gente vai até achar engraçado até, e mais triste, a Turquia. A linguagem da Turquia é completamente neutra em relação ao gênero dos substantivos, você sabia? Eles usam linguagem neutra Não, lá tem gênero neutro. Na Turquia tem gênero neutro. Olha que curioso, né? E é um país completamente machista, completamente homofóbico, né? Os gays lá são presos, perseguidos, a mulher tem que andar de burca, né? A mulher não tem direito nenhum sobre a própria vida, sobre os próprios filhos. E é um país que tem gênero neutro. Como uma coisa tem relação objetiva com a outra? Não tem, sabe? Você mudar a gramática não vai mudar a sua realidade objetiva. E aí, sabe em qual erro o pessoal que defende gênero neutro acaba caindo? Um erro lógico, né, e grave até, a falácia do espantalho. Já ouviu falar da falácia do espantalho? não. Então, a falácia do espantalho é uma falha lógica, né? Não tem aqueles erros de lógica. É como se você estivesse dando soco no ar. Você está brigando contra um espantalho, contra um erro, contra um problema fictício. Eles inventam um problema para irritar mesmo, para dar soco no ar, para fazer escarcéu, né? É um problema fictício, porque a gente já provou que a gramática não é machista. A gramática, inclusive, é um ente abstrato. Como é que a gramática, abstratamente, vai conseguir objetivamente ser machista? Não tem como. Então, eles falam que a gramática é machista e acabam caindo na falácia do espantalho, porque eles ficam dando soco no ar, lutando contra um inimigo invisível, né? E eles acusam a gramática de não inclusive, não adaptada e machista, enquanto a gramática não considera nem os gêneros existentes, porque na gramática do português só existe, como eu te falei, só existe um gênero marcado, que é o feminino. A gente sabe que existe feminino e masculino, mas na gramática do português só tem um marcado. Então, é como se existisse um gênero só. Então, a gramática não dá conta nem dos sexos que existem, né? Então, é um problema inexistente, né? Eles ficam dando soco no ar, como eu falei. E sabe qual é o problema disso, concretamente? Eles acabam agravando os problemas reais.
tá? Os problemas reais de machismo, os problemas reais de homofobia, porque quando você eleva ao pilar de machismo um problema fictício, tá? E coloca lado a lado com problemas reais, você tira o peso dos problemas reais. Porque uma mulher sendo espancada dentro de casa é tão grave quando eu falar meus amigos, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Você está tirando o peso de problemas reais. Você está colocando droga, me embolei. Um fictício machismo gramatical, que é um espantalho, um fantasma, lado a lado com mulheres reais que são espancadas por maridos reais, ou direitos reais de mulheres reais que são negados às mulheres reais na Turquia, que é um país que tem gênero neutro, né? Então você está tirando o peso de problemas de verdade, né? Deixando de lutar por mulheres de verdade, que têm problemas de verdade. Então, é falácia do espantalho. É isso. A gente acho que tem 2 minutos agora. Quer se despedir? Quer fazer considerações finais? Nossa, eu queria agradecer demais, demais mesmo. Nossa, foi essencial essa live, foi muito bom mesmo. E, nossa, queria agradecer muito. Oh, foi sensacional, sem palavras. Muito bom mesmo. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Esse é um tema muito interessante. Assim, a gente poderia gravar 50 mil lives sobre isso e teria assunto, sabe? Eu acho que é um tema que eu gosto muito. Fico feliz de poder contribuir em alguma coisa com o perfil de vocês, com o apostolado de vocês. A gente acabou que não fez nossa oração inicial, a gente começou de cara. Eu acabei de lembrar disso. Mas fico feliz que eu tenha contribuído com a ideia de vocês, com a série de lives e ajudado as pessoas que ficaram aqui até o final também, né? Dado uma outra perspectiva ou uma perspectiva mais aprofundada sobre o que vocês já sabiam. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu, Mariana? Agradecer a todos os amigos que nos assistiram. Todas e é isso. amigas, né? Você tem que mudar o artigo também. Perdão, pessoal. Então é isso, falta 25 segundos. Eu vou encerrar, então. Muito obrigada, viu, pessoal?